Em uma manhã fria de outubro, Marcos estava em sua cozinha preparando café quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Ele hesitou por um momento, mas algo dentro dele disse para atender. Do outro lado da linha, uma voz feminina e suave perguntou se ele era Marcos Silva, o mesmo que havia doado um rim há 20 anos. O coração dele acelerou. Aquela ligação estava prestes a mudar tudo. 20 anos antes, Marcos tinha apenas 28 anos. Era um homem simples, trabalhava como mecânico em uma pequena oficina no interior de Minas Gerais. Sua vida era tranquila, dividida entre o trabalho, a família e os amigos. Entre esses amigos estava Roberto, seu melhor amigo desde a adolescência. Eles se conheceram na escola, jogavam bola juntos, compartilhavam sonhos e segredos. Roberto era mais que um amigo, era um irmão que a vida lhe deu. Tudo mudou quando Roberto começou a passar mal. No início, eram apenas dores nas costas e cansaço excessivo. Ele tentou ignorar, achando que era excesso de trabalho. Mas os sintomas pioraram. As pernas começaram a inchar, ele sentia náuseas constantes e sua pele adquiriu um tom amarelado. Quando finalmente procurou um médico, o diagnóstico foi devastador: insuficiência renal crônica. Seus rins estavam falhando rapidamente. Roberto precisava de um transplante urgente. Sem isso, teria que fazer hemodiálise pelo resto da vida, um processo doloroso e debilitante. A fila de espera por um rim compatível era enorme, poderia levar anos. Ele estava desesperado. Sua esposa grávida do primeiro filho chorava todas as noites, temendo que ele não vivesse para conhecer a criança. Marcos não pensou duas vezes. Quando soube da situação do amigo, procurou os médicos e se ofereceu para fazer os exames de compatibilidade. Sua família ficou preocupada. Sua mãe chorou, pedindo para ele reconsiderar. Afinal, ele também tinha sua vida, sua saúde a preservar. Mas Marcos foi firme. Se ele pudesse salvar Roberto, faria sem hesitar. Os exames revelaram uma compatibilidade quase perfeita. Era como se o destino tivesse planejado aquilo. A cirurgia foi agendada rapidamente. Na noite anterior ao procedimento, Marcos visitou Roberto no hospital. Eles conversaram por horas, relembrando as aventuras da juventude, as vezes que se apoiaram mutuamente. Roberto tinha lágrimas nos olhos quando agradeceu ao amigo. Marcos apenas sorriu e disse que não precisava agradecer, que era isso que irmãos faziam um pelo outro. A cirurgia foi um sucesso. O rim de Marcos funcionou perfeitamente no corpo de Roberto. Nos meses seguintes, a recuperação foi melhor do que esperada. Roberto voltou a ter cor no rosto, energia no corpo, vida nos olhos. Ele pôde estar presente no nascimento de sua filha, segurá-la nos braços, algo que antes parecia impossível. Marcos acompanhou tudo de longe, feliz por ter feito a diferença. Mas a vida seguiu caminhos diferentes para os dois amigos. Roberto conseguiu um emprego melhor em São Paulo e mudou-se com a família. Marcos continuou no interior, tocando sua vida. No início, eles mantinham contato frequente, ligações semanais, visitas ocasionais. Mas com o tempo, como acontece com tantas amizades, a distância e a correria do dia a dia foram criando um espaço entre eles. As ligações se tornaram mensagens esporádicas, depois apenas felicitações de aniversário, até que o contato se perdeu completamente. Marcos nunca se arrependeu de sua decisão. Vez ou outra pensava em Roberto, imaginava como estaria sua vida, como estaria a menina que ele ajudou a conhecer o pai. Mas ele entendia que as pessoas seguem caminhos diferentes, e estava em paz com isso. Ele se casou, teve 2 filhos, continuou trabalhando honestamente, vivendo uma vida simples mas gratificante. Então veio aquela ligação, 20 anos depois. A voz do outro lado da linha se apresentou como Isabela, filha de Roberto. Marcos ficou paralisado. Isabela explicou que tinha procurado por ele durante meses, investigando registros hospitalares, conversando com pessoas que conheciam seu pai. Ela precisava encontrá-lo. Marcos sentiu um aperto no peito. Porque ela estava procurando por ele. Algo tinha acontecido com Roberto. Com a voz embargada, Isabela contou que seu pai havia falecido 6 meses antes. Marcos sentiu as pernas fraquejarem. Isabela rapidamente explicou que não foi por causa dos rins. O transplante funcionou perfeitamente até o fim. Roberto viveu 20 anos plenos, viu sua filha crescer, se formar na faculdade, construiu uma carreira sólida, foi feliz. Mas um acidente de carro tirou sua vida de forma súbita. Marcos precisou sentar. Lágrimas escorreram por seu rosto. Ele nunca imaginou que a próxima notícia de Roberto seria essa. Isabela, percebendo a emoção dele, fez uma pausa.
Depois continuou, dizendo que antes de morrer, seu pai falava constantemente sobre Marcos, sobre o sacrifício que ele fez, sobre como aquele gesto lhe deu 20 anos extras de vida, 20 anos que ele jamais teria sem aquele rim. Roberto contou a Isabela todas as histórias sobre sua amizade com Marcos. Ela cresceu ouvindo sobre o homem que salvou seu pai, o homem que permitiu que ela tivesse um pai presente em sua vida. Isabela disse que seu pai guardava uma foto antiga dos dois na carteira, levava consigo para todos os lugares. Mesmo após perderem contato, Roberto nunca esqueceu. Mas não era só para contar sobre a morte do pai que Isabela ligou. Ela tinha algo importante a revelar. Entre os pertences de Roberto, ela encontrou uma carta lacrada endereçada a Marcos, com instruções claras para ser entregue caso algo acontecesse com ele. Junto com a carta, havia documentos legais que Marcos precisava conhecer. Isabela pediu para se encontrarem pessoalmente. Marcos concordou imediatamente. Eles marcaram em uma cafeteria na cidade vizinha, no meio do caminho entre onde cada um morava. Quando Marcos chegou ao local, reconheceu Isabela instantaneamente. Ela tinha os olhos do pai, o mesmo sorriso caloroso. Eles se abraçaram como se fossem família, porque de certa forma, eram. Isabela entregou a carta a Marcos. Com as mãos trêmulas, ele abriu o envelope amarelado pelo tempo. A letra de Roberto estava ali, inconfundível. A carta começava com um pedido de desculpas por ter se afastado, por ter deixado a vida corrida e a distância destruírem uma amizade tão preciosa. Roberto explicou que nunca passou um dia sem pensar no gesto de Marcos, sem agradecer silenciosamente por cada momento extra que teve com sua família. Mas a carta ia além das palavras de gratidão. Roberto revelou que nos últimos 10 anos de sua vida, ele prosperou profissionalmente. Montou uma empresa de tecnologia que cresceu significativamente. E durante todo esse tempo, ele separou uma parte dos lucros, todo mês, religiosamente, em uma conta especial. Essa conta era para Marcos. Marcos não conseguia acreditar no que lia. Roberto tinha guardado dinheiro para ele durante uma década. Na carta, seu amigo explicava que aquele era seu jeito de retribuir, não pelo rim, porque isso não tinha preço, mas pela vida que Marcos lhe deu de volta. Ele queria que Marcos soubesse que o sacrifício dele não foi em vão, que gerou frutos abundantes. Isabela então mostrou os documentos. Havia uma conta bancária com uma quantia significativa em nome de Marcos. Havia também as escrituras de um pequeno sítio que Roberto comprou pensando em um dia se reencontrarem, um lugar onde poderiam reviver as memórias de juventude. Tudo isso estava sendo transferido para Marcos, conforme as instruções deixadas por Roberto. Marcos estava em choque. Ele nunca esperou nada em troca, nunca quis retribuição. Ele fez aquilo por amor, por amizade verdadeira. Mas ali estava a prova de que Roberto carregou aquela gratidão por 20 anos, transformando-a em algo tangível para retribuir ao amigo que salvou sua vida. Isabela então compartilhou mais histórias sobre seu pai. Como ele foi um pai presente, participativo, amoroso. Como ele nunca perdeu uma apresentação escolar dela, nunca deixou de estar lá nos momentos importantes. Como ele a ensinou a andar de bicicleta, a nadar, a ser uma pessoa bondosa. Ela disse que tudo isso só foi possível por causa de Marcos, e que ela cresceu sabendo disso. Ela contou que Roberto sempre dizia que queria se reconectar com Marcos, mas a vergonha por ter se afastado, o medo de que o amigo estivesse magoado, a insegurança de que muito tempo havia passado, tudo isso o impedia. Ele prometia a si mesmo que faria isso, que procuraria Marcos, mas continuava adiando. Até que foi tarde demais. Marcos ouviu tudo com lágrimas nos olhos. Ele disse a Isabela que nunca guardou mágoa, que entendia perfeitamente como a vida pode nos levar por caminhos diferentes. E que estava em paz com tudo. Isabela sorriu e disse que seu pai esperava que ele dissesse isso, porque era exatamente o tipo de pessoa que Marcos sempre foi. Nos meses seguintes, Marcos visitou o sítio que Roberto deixou para ele. Era um lugar lindo, cercado de árvores, com um riacho correndo no fundo do terreno. Havia uma pequena casa de madeira, simples mas acolhedora. Dentro, ele encontrou mais surpresas. Fotos antigas dos dois juntos, emolduradas nas paredes. Um álbum de recordações que Roberto montou ao longo dos anos, com recortes, bilhetes, memórias de sua amizade. Marcos decidiu transformar aquele lugar em algo especial. Ele reformou o sítio e criou um espaço onde sua família e a de Roberto, agora representada por Isabela, pudessem se reunir. Um lugar de memórias, de gratidão, de amizade eterna. Isabela se tornou parte da vida de Marcos e sua família, uma conexão viva com o amigo que ele salvou e que nunca esqueceu dele. A história de Marcos e Roberto se espalhou pela comunidade.
Muitas pessoas se sensibilizaram com o relato de amizade verdadeira, de sacrifício desinteressado e de gratidão que atravessou 2 décadas. Marcos passou a falar abertamente sobre doação de órgãos, incentivando outras pessoas a considerarem esse gesto de amor. Ele percebeu que aquele rim que doou não salvou apenas uma vida, mas tocou gerações. Isabela estava ali, viva e próspera, por causa daquela decisão tomada há 20 anos. E quem sabe quantas outras vidas ela tocaria, quantos outros frutos nasceriam daquela semente de bondade plantada tanto tempo atrás. Marcos aprendeu que às vezes fazemos escolhas sem saber o real impacto que terão. Naquele momento, 20 anos antes, ele apenas queria ajudar seu amigo. Não pensava em reconhecimento, em recompensa, em gratidão futura. Mas a vida tem formas misteriosas de retribuir os gestos genuínos de amor. Hoje, quando Marcos olha para o sítio, para as fotos, para Isabela visitando com sua própria família, ele sente que tudo valeu a pena. Roberto pode não estar mais aqui, mas seu legado permanece. A amizade deles permanece. E a lição de que um ato de bondade pode ecoar através do tempo, transformando vidas de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Aquela ligação que Marcos recebeu 20 anos depois de doar o rim ao amigo realmente mudou sua história. Não porque trouxe riqueza material, mas porque trouxe a certeza de que o amor verdadeiro nunca morre, que a gratidão pode atravessar décadas, e que cada gesto de bondade que fazemos neste mundo deixa marcas eternas nos corações daqueles que tocamos.